Bom dia, turminha do quarto ano. Que alegria estar com vocês. A tia Camila está com muita saudade, viu? Mas esse momento é um momento necessário. Nós precisamos estar afastados em quarentena, dando esse tempo para que possamos, quando voltarmos com mais saúde, com mais vitalidade, com mais energia e mais agradecidos a Deus pela vida. Tá bom? Então aproveita esse momento aí com a sua família, segue as orientações de higiene para que a gente chegue logo à cura. A cura é necessária e a gente quer muito, não quer nenhuma família triste, combinado? Então, nós vamos dar início ao nosso capítulo 3 do livro, né? E aí é preciso que vocês estejam com o livro de vocês de quarto ano em mãos, tá certo? Então corre lá, pega logo lá o seu livro para que você possa acompanhar a aula aqui junto com a tia Camila. Mas antes disso, vamos fazer nossa oração inicial, aquela oração que é tão importante, em que a gente se sente tão bem depois que nós saímos da capela, depois que nós terminamos as nossas orações em sala de aula. Não é verdade? Eu tenho certeza disso. Então, chama aí o papai, a mamãe, o seu responsável para fazer essa oração junto com vocês, tá? Então, enquanto a tia Camila canta, vocês fechem os olhinhos aí, bota a mão no coração, agradece a papai do céu pelo alimento, o pão de cada dia, pelo cobertor quentinho, pela nossa casa, pela nossa família, pelo abraço que recebemos, o carinho, o amor e o cuidado que nós recebemos da nossa família, da nossa escola. E vai pedindo também a Deus para todas aquelas pessoas que precisam nesse momento da nossa oração, para que cuide de todas as famílias que precisam da nossa oração, tá? Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Amém? Amém. Então, dando continuidade à nossa história, ela vai ser contada agora nesse momento e vocês podem acompanhar aí no livro de vocês. Como eu já tinha dito, é a história de Isaías, que foi um profeta de Deus e que ele foi surpreendido por Deus. Olha que interessante como foi a história dele, né? Lá em Israel era um tempo muito, muito difícil. Sabe por quê? Porque cada um rei queria seguir o seu próprio caminho. Só que ninguém mais ligava para Deus, cada um fazendo as coisas que queria, se afastando cada vez mais de Deus. Isso não era nem o rei, nem o povo, tá? As pessoas também esqueceram de Deus e aí não ligavam mais para ele, nem estavam lembrando de Deus, faziam as coisas sem pensar nas consequências, usavam as suas liberdades para fazerem coisas que não são do agrado de Deus. E aí o que acontece? Uzias era um rei muito poderoso, mas cheio de orgulho. O orgulho se tomou conta dele, ele se encheu, né, desse sentimento de orgulho, de vaidade. E aí um dia no templo, ele sem respeitar os sacerdotes, entrou lá e saiu colocando incenso, né, oferecendo a todo mundo, sem respeitar os sacerdotes que estavam ali. E aí o que aconteceu? Né? Um dia Uzias morreu. E quem estava lá no templo? Isaías. Isaías estava lá fazendo as suas orações. Ele amava muito a Deus e ele era muito obediente. Só que de repente Isaías teve uma visão extraordinária. Que visão foi essa? Isaías, ele viu Deus em seu enorme trono e vários serafins. Sabe o que são serafins? São anjos com 6 asas. Eram os anjos que ficavam lá, né, ao lado de Deus. Eles estavam todos lá. Isso era nessa visão de Isaías. E aí o que acontece? Um barulho de vozes fez o tempo estremecer e encher de fumaça.
E o que foi que aconteceu? Isaías ficou apavorado. E aí ele foi e perguntou assustado, né? Ai de mim, eu estou perdido. Os meus lábios são impuros. Eu vivo no meio de um povo que também é impuro. Foi o que Isaías estava pensando e falando em voz alta ali para Deus. Com meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor de toda a terra. E era ele mesmo, né? Deus apareceu com todos esses serafins para Isaías. E sabe o que acontece? Um dos serafins voou até Isaías com um instrumento de ferro chamado tenaz, que é um instrumento de ferro que se pega a brasa. Então, o serafim pegou a brasa que estava no altar e aí foi lá, ó, queimou a boca de Isaías. E sabe o que ele falou? Agora que esta brasa tocou seus lábios, você estará perdoado de todos os pecados. Foi o que o serafim disse a Isaías. E Isaías não sentiu dor, não sentiu remorso, não. Aquilo ali foi um símbolo de aliança com Deus, tá? E logo depois a voz de Deus, ela já dizia, serafim estava atento, né? A voz de Deus. Deus, ele perguntava, quem pode ser o meu profeta? Quem vai poder me ajudar, ser meu ajudante? E aí Serafim disse, estou aqui, Senhor, sou eu posso ser o seu ajudante. E aí Deus desabafou com Serafim. Olha o que Deus disse a Serafim, certo? Tenho muitas coisas a acertar com o povo de Israel, Serafim. Esse povo, olha, mas não consegue me enxergar. Escuta, mas não entendem o que eu quero dizer. Sua mente está fechada para mim como se fossem cegos, surdos, porque se pudessem entender o quanto estão longe de mim, Isaías, eles voltariam e eu os perdoaria. Mas aí, Isaías, meu Deus, o que a gente vai fazer, Senhor? O que eu posso fazer para ajudar esse povo que lhe vê, mas não enxerga, que lhe escuta, mas não entendem, que ouve, mas não entendem? Por que as pessoas sabem o que é certo e mesmo assim fazem as coisas erradas? Eu não entendo, Senhor, como eu vou poder lhe ajudar? Só que aí Deus disse, olha, Isaías, eu vou afastar todo mundo até que não sobre ninguém nessa cidade. E o meu povo será levado para longe, não restará quase ninguém. E aí eles serão como árvores cortadas. Vai nascer ali uma folhinha naquela árvore cortada. Por quê? Porque é a esperança. Tudo vai se transformar e é a oportunidade de renascimento. Tudo vai ficar novo. É a mesma coisa que nós estamos acontecendo hoje nesse tempo, né? Será que é a voz de Deus? Será que a gente precisa ouvir essas mensagens do céu? Sim, nós temos a oportunidade de recomeçar. Olha, a gente está tão ocupado com o nosso videogame, a gente está tão ocupado com o youtuber, com todas essas celebridades de youtubers, né, que a gente está esquecendo da nossa vida em família. Olha aí como é essa mensagem do céu. Vocês vão ter que parar um pouco essa correria de vocês, que vocês estão fazendo muita coisa. Vocês agora vão se relacionar em família. Vão conversar, vão fazer jogos, vão manter essa relação familiar, vão ficar mais em casa, vão almoçar, né, juntos. Quanto tempo a gente não almoçava junto com a nossa família? Então, foi isso que Deus também quis dizer ao povo de Israel. Vocês têm a oportunidade de recomeçar, de ter um novo começo. Nós sabemos que quando voltarmos à nossa rotina, tudo será diferente. A gente vai estar valorizando as coisas pequenas que a gente nem lembrava que eram tão importantes na nossa vida, não é verdade? Como almoçar em família, como assistir um filme em família. Você pode não ter perdido isso, mas algumas pessoas podem ter perdido esses momentos em família que agora está tendo a oportunidade de recomeçar. Olha que coisa linda, que transformação Deus faz na gente assim, de dentro para fora, não é? E aí foi isso a mensagem que ele deixou para Isaías, que ele iria recomeçar. E Isaías levou a mensagem de Deus para todos os reis e todas as pessoas lá do seu tempo. E ele escreveu mensagens de esperança, tá, para essas pessoas, anunciando que um novo tempo iria começar. Tudo iria se fazer novo, tá? E que Deus estaria presente, mostrando como é grande o seu amor pelos seres humanos. Então, pensem nisso.
volte para o Senhor. Ele tem muita compaixão e perdoa completamente. Então, quando a gente se afasta de Deus com as nossas decisões, Deus fica muito triste, muito triste. E aí ele nos dá a oportunidade do recomeço, de recomeçar, para que possamos nos encontrar novamente com Ele, para que possamos sentir todo aquele sentimento do primeiro amor, de quando nós o conhecemos pela primeira vez. Né, de sentir como é grande o nosso amor por Deus, né? E esse sentimento volta à tona quando a gente relembra esse primeiro amor. Então Deus vai estar sempre lá esperando nós retornarmos, tá? Ele só vai entrar no nosso coração se nós permitirmos. Deus não é mal educado, não. Ele não vai lá e se abriga no seu coração sem você permitir, não. Ele espera o convite e Ele está disposto a entrar, fazer parte da nossa vida, se nós permitirmos. Então, assim, que você se permita conhecer a Deus, se permita encher-se do Espírito Santo e convide sempre o Senhor a estar contigo em todos os momentos, brincando, na hora do almoço, agora nas aulinhas de religião. É muito importante isso para Deus se fazer presente na sua vida, tá bom? Então, aqui, ó, na página 39, vocês vão ter uma atividade para desenvolver. E vocês podem desenvolver. Eu sei que vocês adoram fazer as atividades de livro de ensino religioso, tá certo? E vocês vão desenvolver isso aqui, ó, bem rapidinho, certo? E é para que a gente possa dialogar na nossa volta, né? Mas por enquanto, vamos lá entender o que pede. Então, são 3 momentos aqui nessa atividade. Na primeira atividade, ó, no primeiro exercício tem aqui, ó. A história bíblica fala de atitudes do rei Uzias e do povo de Israel que demonstram como estavam afastados de Deus. Então, com base no exemplo, escreva as atitudes opostas às listadas a seguir que estejam, portanto, de acordo com aquilo que Deus espera do seu povo. Tá? O que é que Deus espera do seu povo? Então, aqui tem um exemplo, ó. Desrespeitar os sacerdotes de Deus. Aí vocês vão escrever o contrário. Olha como o livro veio ao contrário. Ouvir aqueles que nos ensinam e nos tornam pessoas mais sábias. Nós precisamos ouvir também os sacerdotes de Deus. São pessoas que sabem mais do que a gente. Então, elas nos orientam, tá? Então, seguir o próprio caminho sem ligar para Deus. Qual é a frase ao contrário? A gente pode seguir o nosso próprio caminho sem ligar para Deus? Será que a gente pode fazer isso? A gente pode, mas nós devemos, tá? Então, qual era a frase? Então, aqui, ó, ser orgulhoso. Nós podemos ser orgulhosos como os reis lá de Israel. Então, qual seria a frase que você colocaria aqui, tá? Então, ó, vocês vão aqui nesse segundo momento reler o trecho em que Isaías reconhece que precisa do perdão também. Todos nós precisamos de perdão de Deus em algum momento da nossa vida, tá? Nós não somos perfeitos. Nós vamos ter mistos de sentimento o tempo todo. Alegria, tristeza, raiva, insegurança, né? Então, tudo isso nós vamos sentir e a gente vai precisar em algum momento desse perdão de Deus e que possamos ser humildes para reconhecer que nós precisamos desse perdão de Deus, tá? Da mesma maneira que nós precisamos perdoar, a gente também precisa pedir perdão, certo? E aí, olha o que Isaías fala aí no módulo de vocês, no livro de vocês tem, tá? Ai de mim, estou perdido, meus lábios são impuros, eu vivo no meio de um povo que também é impuro. E aí, o que é que o textinho pede? Que retome a continuação desse trecho na página 35 e você vai assinalar a frase que com a ação comprova que Isaías foi perdoado por Deus. Então, o que é que comprova que Isaías foi perdoado por Deus? A vinda dos serafins? A brasa tocando seus lábios? Ou a fumaça que envolveu o templo? Então, qual é a frase daqui dos 3 que vai comprovar em que Deus verdadeiramente perdoou Isaías, tá? E no terceiro momento você vai copiar do texto a resposta de Isaías ao chamado de Deus. O que foi que Isaías respondeu a Deus? Lembra lá, relê lá o texto, certo? Para poder responder essa questão. E agora vocês vão responder o que Isaías fez para atender o chamado de Deus. O que foi que ele fez? Qual foi a atitude de Isaías? Ele desobedeceu a Deus? Ele esqueceu do que ele tinha conversado com Deus? E o que foi que ele fez depois de toda essa conversa com Deus? Tá certo? Aqui, ó, na página
40, também tem uma atividadezinha que vocês podem fazer, tá? Vocês vão ler, observar essa imagem de justiça relacionada à criança, tá? E você vai dizer o que é que essa criança deveria estar fazendo. Ela está fazendo algo que deixa Deus feliz ou não? O que é que nós, seres humanos, a sociedade, nós fazemos que fazem com que a sociedade tenha tantos problemas, tá? Então aqui você vai falar sobre a questão de injustiça que existe na nossa sociedade, da mesma maneira que Israel também estava vivendo momentos de injustiça, certo? Você identifica outras situações de injustiça no dia de hoje? Que situações a gente poderia colocar que são injustas na nossa sociedade? Né? Então faz aí essa reflexão com você mesmo, que situações eu poderia citar aqui que são situações de injustiça, tá bom? Aqui na página 41 tem outra atividade, né? Que aí você vai conversar sobre pessoas que são vítimas de injustiça nos dias de hoje. Vai pesquisar organizações que podem ser organizações não governamentais ou até organizações que são também do governo, né? Que são projetos de governo, tá? Que lutam para a proteção dessas pessoas. E aí vocês vão escrever aqui uma frase denunciando as situações de injustiça que são levantadas, né, fazendo um apelo a essa mudança de atitude. Então, nesse espaçozinho aqui, vocês vão fazer essa frase, que é um apelo para que essas situações de injustiça não aconteçam mais, tá certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Eu tava super ansiosa para poder gravar esse vídeo, porque a minha saudade é muito grande. Então, olha, continuem aí rezando por nós, tá? Nós estamos aqui rezando por vocês. Então, ó, forte beijo, um grande abraço, tá? E até breve.